a mim, meu Pai, ó Deus, pregar essa palavra hoje. Que eu venha diminuir, meu Pai, nessa manhã, que o Senhor venha crescer, crescer e crescer. Que essa palavra, Deus, seja aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja hoje. Que essa palavra cause mudança, transformação. Que venhamos entender, meu Pai, que o Senhor corrige a quem ama. Da mesma maneira que corrigimos os nossos filhos, porque amamos, porque queremos bem para todos eles. O Senhor tem nos corrigido porque nos ama e quer nos bem. E eu te agradeço ao Senhor por este amor incondicional que o Senhor tem por nossas vidas. Abra as mentes nessa tarde, nessa manhã. Abra os corações, repreendendo, meu Deus, toda a artimanha do inimigo, toda seta maléfica caia por terra, e que haja liberdade do teu Espírito Santo para agir, que haja liberdade do Senhor, Deus, para trabalhar. Fique à vontade nessa casa de sacrifício nessa manhã, e que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no último livro da Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Aleluia a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Aleluia a Deus. Santo é o nome do Senhor. Te canto larabasserei, serei. Se alguém puder pegar um copinho de água, eu agradeço. Um copinho de água lá em cima. Agradeço imenso. E um lencinho também, que eu já estou suando, normal. Aleluia. Xerei de canto larabas. Todos já encontraram? Glória a Deus. Então vamos ler então a palavra do Senhor nessa manhã. Obrigado, Obreiro. Um copinho d'água também eu agradeço, tá bem? Deus abençoe. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha tua, Aconselho que eu vou ler o versículo 18 de novo, que eu me perdi aqui. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui, graças a Deus. Essa passagem relata uma das visões do apóstolo João. E o apóstolo João, ele foi o apóstolo conhecido como apóstolo amado, discípulo amado. E o apóstolo João teve o privilégio, em certa altura, de poder encostar, reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. O apóstolo João esteve presente em várias ocasiões especiais do ministério terreno de Jesus. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe, tá? Em várias ocasiões do ministério terreno de Jesus. Um deles, acho que todos nós conhecemos, e vale a pena relatar, foi o momento da transfiguração. Também o apóstolo João, ele esteve presente no Getsêmani, quando Jesus suou gotas de sangue. O apóstolo João também esteve presente com Jesus no momento da sua crucificação. E naquele momento, ele recebeu a incumbência de cuidar da sua mãe Maria.
E agora o apóstolo João está preso, exilado em uma ilha chamada Patmos. E para que vocês entendam por que o apóstolo João está exilado nessa ilha chamada Patmos, eu vou ler rapidamente Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então nós podemos ver que João foi levado para essa ilha por pregar a palavra, por fazer a vontade de Deus, por andar dentro dos caminhos do Senhor e na sua plena vontade. João não foi mandado para essa ilha porque roubou, ou porque matou, ou porque infringiu alguma lei. Ele infringiu a lei dos homens, ele não adorava outros deuses, ele não era um servo infiel. Só árvore boa, árvore com frutos, recebe pedra. Árvore que não dá fruto é deixada de lado. E João era uma árvore frutífera. Por isso ele foi levado, exilado para a ilha de Patmos. Alguns teólogos, alguns pregadores defendem que a ilha de Patmos não era uma colônia penal, uma colônia prisional. Mas eu acredito que essa ilha não era nenhuma Disneylândia. Acredito eu que essa ilha não era nenhum parque de diversão, não era nenhum local de férias. Senão, Domiciano não havia tido trabalho de enviar João para essa ilha. Acredito sim que essa ilha era um local frio, tenebroso, onde todo tipo de liberdade era negada, onde todo tipo de vontade própria não era bem-vinda naquele local. Então acredito sim que essa ilha era sim uma colônia penal, um local onde as pessoas eram levadas para cumprir pena e ali passarem até morrer, ficarem ali até o último dia de suas vidas, sofrendo, acredito eu. E João foi levado para essa ilha por causa da palavra de Deus. Mas João, antes de ser levado para essa ilha, a história nos conta, não a Bíblia, a história nos conta, que o imperador Domiciano, eu vou contar essa história para que você entenda aonde eu quero chegar. O imperador Domiciano promoveu uma busca, promoveu ficar contra os crentes, contra os cristãos, promoveu uma captura, promoveu uma busca em prol daqueles que buscavam a presença de Deus, buscavam pregar o verdadeiro evangelho. E o Domiciano, ele queria que todos os cristãos aceitassem os deuses romanos. E além de aceitar os deuses romanos, Domiciano também queria ser adorado como um deus. E é claro, João foi pastor de Éfeso. João foi um homem temente ao Senhor. É claro que João não iria se curvar ao imperador terreno, ao imperador doentio, que queria ser visto como um Deus. E João pregava o verdadeiro evangelho e foi contra essa vontade do imperador Domiciano. Isso fez que a sua ira se acendesse contra João. E a história nos conta, quero que você entenda a história, não a Bíblia, nos conta que o imperador Domiciano mandou que enchessem um caldeirão de azeite fervente e colocou dentro, chamou todos para o Coliseu e ordenou que João fosse jogado dentro desse caldeirão de azeite fervente. Mas para a glória de Deus, para a honra de Deus, a história nos conta que nada, absolutamente nada aconteceu com João. Ele saiu daquele local totalmente ileso, como se estivesse saindo de um banho de espuma. Isso porque João servia a Deus. João era temente a Deus. E nessa manhã eu quero que você saia daqui convicto que aquele que tem promessa e anda na vontade de Deus, não se desvia dos seus caminhos, não morre, enquanto a promessa não se concretizar. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos nós conhecemos a história desses três jovens. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livrados
da fornalha ardente de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro gigantesca, não me lembro agora quantos metros tinha aquilo, mas ordenou que todos, ao soar das trombetas, se curvassem para aquela estátua. E aqueles 3 jovens, tementes ao Senhor, diferentes de toda uma nação que havia rejeitado, que havia se desviado, que havia deixado a adoração ao Deus vivo, sabiam do que poderia lhes acontecer se eles não fizessem aquilo que o rei havia mandado fazer. Então, no momento da soar das trombetas, aqueles 3 jovens foram os únicos a não se curvarem. Foram os únicos a não adorarem aquela estátua de ouro, mesmo sabendo que suas vidas estavam em risco. E a Bíblia nos conta, a palavra de Deus nos conta, que os servos do rei Nabucodonosor pegaram aqueles 3 jovens, e quando foram jogá-los na fornalha ardente, a fornalha já havia sido aquecida 7 ou 6 vezes, acho 7 vezes a mais. Aqueles servos morreram pelo calor da fornalha. E quando aqueles 3 jovens foram jogados naquela fornalha, a palavra de Deus nos conta que havia um 4º homem dentro daquela fornalha. E nenhum mal aconteceu com aqueles 3 jovens. Nem cheiro de fumo havia sobre aqueles 3 jovens. Deus deu ordem ao seu anjo que descesse e os livrasse daquele mal. Deus está à procura de homens que não temam falar da palavra, que não temam o mal que possa vir desse mundo. Porque quando estamos dentro da promessa, no tempo da promessa, fazendo a vontade de Deus, a morte não pode nos levar até que a promessa se concretize. Se não estivermos na vontade de Deus, no centro da sua vontade, é algo que vamos ter que pagar o preço por isso. Agora, se estivermos vivendo na vontade, fazendo a vontade, mal algum pode nos tirar dessa terra enquanto a promessa não se concretize. E naquele dia o nome do Senhor foi glorificado e exaltado, porque aqueles 3 jovens saíram ilesos daquela fornalha. Deus te trouxe aqui esta manhã para nos exortar. Deus nos trouxe para nos exortar, mas também para nos aguçar a andar na sua presença, a almejarmos as suas promessas e a não temermos aquilo que possa estar por acontecer por amor à sua palavra, por amor ao seu evangelho. Todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel era inteligentíssimo, um jovem que se destacava em meio de todos. E os seus amigos, com certeza, ficaram com ciúmes. Então tentaram enganar o rei Dário. Bolaram um projeto, uma lei, dizendo que ninguém poderia adorar a outro Deus a não ser o rei Dário durante 30 dias. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel poderia ter orado escondido. Daniel poderia ter mudado o seu estilo de vida, temeroso pelo decreto do rei. Mas a palavra do Senhor fala que Daniel não mudou o seu estilo de vida, mesmo vivendo em uma terra pagã, mesmo correndo o risco de ser morto. E a palavra do Senhor nos conta que quando Daniel foi apanhado orando, foi levado e atirado na cova do leão. E para a glória de Deus, da mesma maneira que Deus salvou João daquele caldeirão de azeite fervendo, que a Bíblia não menciona isso em história, da mesma maneira que Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus também livrou, mandou que um anjo descesse e fechasse a boca do leão, e assim salvando a vida de Daniel. E naquele dia o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. O Senhor está à procura de homens que não temam, de mulheres que não temam, de pessoas que não temam fazer a sua vontade. Esse é o nosso chamado. Fazer a vontade de Deus sem temer, sem hesitar, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Porque todos nós temos uma promessa. Todos nós estamos aqui porque vivemos debaixo de uma promessa, almejamos chegar em algum ponto, em algum patamar com o Senhor. Mas para que possamos chegar nesse patamar, neste local, temos que honrar ao Senhor de todas as formas possíveis aqui na terra. A vida desses homens da qual eu falei
foram verdadeiros milagres na presença de Deus. Eu não iria falar isso hoje, mas durante eu estava me arrumando para vir para a igreja, já vou entrar de novo na palavra. Estava me arrumando com muitas dores nas costas. E Deus me trouxe à memória algo que aconteceu no passado, um livramento que Ele me deu. Acho que nem todos sabem, talvez. Eu vim da roça, tinha roça até poucos meses atrás, fazenda. E sempre fui apaixonado por cavalos. E eu tinha 3 cavalos, um pior do que o outro. Sempre gostei de pegar sempre os piores, aqueles mais bravos. Eu tinha um que chamava Troia, o Trovão e o Vermelhinho. E o Colorado, tinha 4. E todos os 3 cavalos, tirando o Vermelhinho, eram muito obedientes. E certa altura, eu estava fazendo um serviço na roça, e montei no Vermelhinho e fui fazer o serviço que eu tinha que fazer na terra. E as máquinas haviam feito uma valeta muito grande na terra, onde iria passar canos de eletricidade. Então tinha que ser funda. Se não me engano, a valeta tinha 2 metros de fundura, talvez 2 de largura, algo grande. Tinha feito por máquinas, tratores. E eu era acostumado a pular aquela valeta com Troia, com Colorado e com Trovão. Mas eu nunca havia pulado aquela valeta com Vermelhinho. Eu cheguei naquela valeta para atravessar aquela valeta com Vermelhinho, me distanciei com ele, falei, hoje é a sua vez de mostrar o que você vale. E acelerei o cavalo. Na altura que eu ia pular, ele parou na ponta da valeta e eu caí no fundo daquela valeta. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei desacordado. Só sei que quando eu acordei eu já não conseguia andar mais. Perdi a mobilidade da cintura para baixo. E não conseguia sair da valeta. Até que um vizinho entrou na terra, me procurando. E minha esposa estava bem longe, junto com meu pai. Questão de quilômetros de distância, a terra era bem grande. E começou a me procurar na terra. Ele precisava falar comigo algo urgente, as minhas vacas haviam invadido a terra dele. Então algo que não podia deixar para depois, eu tinha que resolver. Então ele me caçou na terra toda, de moto. E ele viu o cavalo rodeando a valeta. Chegou perto da valeta, eu estava deitado lá no fundo. Eu já estava acordado. Não sabia, não me lembrei, não sabia quanto tempo eu fiquei deitado lá no fundo, caído, mas não conseguia me mexer. Tentou me tirar, não conseguiu. Foi lá na sede, chamou meu pai e veio com mais dois ajudantes e me tiraram daquela valeta. Fui para o hospital sem andar. E o médico disse que provavelmente nunca mais andaria. Lesionei as costas muito forte, teria que fazer fisioterapia para voltar a andar. Eu já conhecia a Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho uma promessa. O Senhor disse que eu iria pregar para multidões. Na altura não era pastor, não era diácono. Só tinha conhecido Jesus. E logo quando eu conheci Jesus, Deus lançou uma palavra na minha vida, através de uma missionária, dizendo, Deus manda dizer que nada para você será fácil, mas que você terá vitória em tudo aquilo que você colocar a sua mão. E você irá pregar para multidões. Eu acreditei desacreditando, novo convertido. Mas quando eu me machuquei e fui para o médico, e me vi sem mobilidade, não sentia nada da cintura para baixo, eu falei com Deus, minha promessa, Deus. Eu quero desempenhar aquilo que o Senhor me disse, que eu vou fazer na face da terra, que eu vou pregar a sua palavra. Fiquei, eu acho que 1 semana sem mobilidade nenhuma, 0 nas pernas. Até que a mobilidade foi voltando. Sem eu fazer fisioterapia. Sem eu ir para o hospital. Mesmo na roça, deitado numa cama. E hoje, quando eu sinto essas dores, eu sinto Deus me lembrando. Se você hoje está andando, é porque eu tenho uma promessa com você. É porque eu tenho algo para você. Então não se desvie da minha presença. Não saia do meu caminho. Porque se você sair, eu tiro a minha mão de cima de você. Eu louvo ao Senhor mesmo com dores. Adoro a Ele mesmo nas dificuldades. Porque se eu estou aqui em pé hoje, mesmo meio torto, é porque a graça dEle está sobre a minha vida. Porque não era para mim estar de pé hoje. Eu louvo ao Senhor. Aleluia. Voltando para a palavra. Então essa carta na qual nós lemos no princípio, se inicia no versículo 14 dizendo, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve,
essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O próprio Jesus Cristo ordena a João que escrevesse 7 cartas, destinadas a 7 igrejas que estavam situadas na Ásia. 7 cartas, destinadas a 7 igrejas. 7 igrejas que iriam marcar, segundo o calendário bíblico, segundo a teologia, 7 fases ou 7 tempos que a igreja na face da terra iria passar. E a carta que eu quero me focar hoje é a última carta, a carta destinada à igreja de Laodiceia. E segundo os teólogos, eu acredito na teologia, acredito na inteligência que Deus deu para o homem. Esse período na qual essa carta marca, esse período se iniciou na igreja no ano de 1900 e se estende até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso nos leva a crer e a entender que essa carta foi escrita para a igreja que estava situada na cidade de Laodiceia e para a igreja que está situada na face da terra hoje. Então isso nos leva a crer e a entender que essa carta foi escrita para mim e para você, destinada com o endereço certo para nossas vidas. Essa carta foi escrita, volto a repetir, para a igreja que estava situada em Laodiceia e para os crentes que iriam representar a igreja dele na face da terra hoje. E essa carta nos diz que eu conheço as obras, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fala a respeito de sermos frio ou quente, interpretar essa palavra frio, podemos até tentar entender com o nosso intelecto que a palavra frio pode nos fazer entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queria que nós estivéssemos fora da sua presença, ausente da sua vontade, ou talvez até queria que nós não crêssemos na sua ressurreição, na sua morte e na sua ressurreição. Mas não é isso que Jesus estava dizendo com a palavra frio. Não é isso que Jesus estava dizendo quando ele diz: quem dera que você fosse frio ou quente. O desejo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós sejamos labaredas de fogo, sejamos sempre firmes na sua presença, sempre presentes na sua vontade. E para que possamos entender, na verdade, na íntegra, o que Jesus quis dizer com a palavra quem dera que vocês fossem frio ou quente, temos que voltar um pouquinho na história e entender a geografia e a história da cidade de Laodiceia. Ele escreve essa carta destinado à cidade de Laodiceia e às nossas vidas. Mas naquela altura a cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente rica e próspera. Uma cidade que dava inveja em todas as outras cidades do mundo. E essa cidade, onde ele acaba de escrever essa carta, a cidade de Laodiceia, ela tinha uma das maiores fábricas de roupa de todo o mundo. Essa cidade de Laodiceia era o maior centro de moda de todo o mundo. E essa cidade conseguiu desenvolver uma lampreta, na qual só essa cidade conseguiu desenvolver. Então ela virou o centro de moda de todo o mundo. Pessoas, quando pensavam em se vestir bem, pensavam em ir para onde? Cidade de Laodiceia. Além disso, Laodiceia também conseguiu desenvolver um colírio muito forte, muito bom, que só essa cidade conseguiu desenvolver. Ela conseguiu desenvolver ali como é que fala, pastor Márcio? Um local para poder, uma fábrica de colírio, na qual só a cidade de Laodiceia tinha naquele momento. Então a cidade de Laodiceia era conhecida por ser a cidade da roupa e do colírio, da cura para os olhos. E a cidade de Laodiceia também, por ser muito rica, muito próspera, em certa altura da história, não conta a Bíblia em história, houve um grande terremoto e destruiu totalmente essa cidade. E os seus habitantes eram tão ricos, tão prósperos, que reconstruíram a cidade por conta própria. Roma ofereceu dinheiro para ajudar na construção, mas eles não aceitaram o dinheiro, porque eram ricos, prósperos e poderosos. Então reconstruíram a cidade com sua própria força, com seu próprio entendimento, com seu próprio recurso. Então Laodiceia era conhecido no mundo inteiro por ser rica, próspera e poderosa. Mas Laodiceia tinha uma lacuna, uma deficiência. Laodiceia não tinha reservatório próprio de água. Laodiceia era uma cidade seca, apesar de estar numa rota comercial importantíssima. E por ser seca, mas ter dinheiro, o seu governador mandou canalizar águas de 2 cidades. A primeira cidade que ele manda canalizar água ficava a 14 quilômetros, era a cidade de Hierópolis. E essa cidade tinha águas quentes e termais.
E nessa cidade, onde eu acabei de dizer o nome, Hierópolis, era conhecida por que as suas águas eram provenientes de vulcões. E pessoas do mundo inteiro iam até essas cidades para poder se banhar e curar de suas dores. Talvez eu poderia ir nessa cidade hoje, se fosse perto, me banhar nessas águas. Então essa cidade era conhecida como a cidade da cura, por causa de suas águas quentes e termais. E havia uma outra cidade, a cidade de Colossos, muito conhecida, porque Paulo escreveu uma de suas cartas, Colossenses. E nessa cidade havia águas frias e refrescantes, que provenientes de geleiras. Águas que as pessoas vinham de longe para poder se refrescar, para poder se banhar. Que era muito conhecida, ficava a 10 quilômetros. Então o governador de Laodiceia mandou canalizar as águas de Hierópolis até a sua cidade. Só que as águas quentes e termais de Hierópolis, quando chegavam em Laodiceia, chegavam barrentas e mornas, impróprias para se beber, impróprias para se curar. As águas de Colossos, que eram frias e refrescantes, quando chegavam na cidade de Laodiceia, chegavam mornas e barrentas, porque andavam durante 10 quilômetros em aquedutos, canalização dos tempos antigos. Então Jesus, da sua infinita sabedoria, ele usa as águas da cidade, daquela cidade, as águas da cidade de Laodiceia, para poder exortar a igreja que estava situada naquele local. Então ele está dizendo: quem dera que vocês fossem frios e refrescantes, como as águas de Colossos. Ou quem dera que vocês fossem quentes e termais, como as águas de Hierópolis. Quem dera que vocês fizessem a diferença na vida das pessoas, sendo refrescantes, sendo quentes. Quem dera que vocês fossem quentes para poder curar. Quem dera que vocês fossem fervorosos para poder expulsar os demônios. Quem dera que vocês fossem fervorosos na minha presença, na busca pela minha presença. Quem dera que vocês fossem fervorosos. Ou quem dera que vocês fossem frios, como as águas de Colossos. Quem dera que vocês tivessem a paz que o mundo precisa. Quem dera que vocês pregassem a palavra que traz refrigério, como o mundo hoje busca. Quem dera que vocês confiassem em mim, ao invés de confiar no seu dinheiro. Então era isso que Jesus estava falando. Era dessa maneira que Jesus estava exortando. E pelo fato dessa carta ser escrita hoje, foi escrita para a igreja de Laodiceia e ser escrita para o nosso tempo de hoje, nos leva a crer e entender que a igreja de hoje nunca passou um tempo de tanta prosperidade. Nós temos templos maravilhosos. Nós temos hoje pessoas ricas e prósperas dentro da igreja. Mas será que nós talvez não estamos sendo como essas águas de Colossos ou de Hierópolis? Como essas águas de Colossos ou de Hierópolis? Será que nós estamos fazendo a diferença como cristãos na terra? Será que nós estamos com o fervor do Espírito Santo? E com o refrigério que a palavra nos concede? Será que estamos fazendo a diferença como povo de Deus nessa terra? Era isso que Jesus estava falando e exortando o teu povo nessa altura? E ele continua: assim, porque és morno e nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavra dura para um culto de ceia. Ninguém gosta de água morna. Ou a água é quente, para tomarmos um bom café, um bom chá, como vou tomar daqui a pouco. Ou a água é fria, para poder matar a sede. Ninguém gosta de água morna. Jesus abomina aquele que é morno. Jesus abomina aquele que está em cima do muro. Jesus abomina aquele que ainda não se decidiu ser quente na sua presença e ser frio, ter a paz que o mundo precisa. É isso que Jesus espera de nossas vidas. Aleluia, Jesus. Santo é o nome de Jesus. Mas mesmo Jesus nos exortando, como ele acabou de nos exortar na palavra, ele vai nos aconselhar agora.
Pois dizes, estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como Jesus está dizendo que a maior potência no mundo inteiro, que era a cidade de Laodiceia, em roupas, em colírios, é cega e nu. Eles eram cegos espirituais e pobres espirituais. Eram ricos, mas em algum momento da história haviam se perdido na fé. Haviam deixado Jesus do lado de fora. Haviam achado que eram autossuficientes e não precisavam mais de Deus para nada. É isso que Jesus estava falando. Vocês são ricos, sim, são poderosos, sim, mas não sabem que sem mim vocês não são nada. Que só através de mim vocês podem alguma coisa. E após Jesus exortar, agora ele vai dar um remédio para que a igreja não se perca. Aconselho que de mim você compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Jesus está nos aconselhando nesta manhã a comprarmos ouro refinado dele. Coisas que nem a traça, nem a ferrugem podem consumir. Coisas espirituais, coisas que realmente valem a pena corrermos atrás, coisas que realmente valem a pena nós vivermos, coisas que realmente valem a pena nós lutarmos para podermos conseguir. Quando ele fala, aconselho que você compre vestes brancas, ele está nos dizendo, nos aconselhando a mudarmos nossas atitudes, a mudarmos nossa conduta, a mudarmos nossas vidas. Hoje é um dia de culto de ceia. É um dia que o Senhor deseja refazer a sua aliança conosco e deseja que nós venhamos refazer a nossa aliança para com Ele. O desejo de Jesus nessa manhã para nossas vidas é que nós venhamos participar do pão e do cálice, mas com nossas vestes brancas, com a certeza que estamos agradando o Seu nome. Esse é o desejo de Jesus nessa manhã. Vestes brancas, vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Apesar dessa carta ser uma carta dura, essa carta contém conselhos, repreensões, mas no final dessa carta, algo maravilhoso. Essa carta contém uma das mais lindas promessas contidas em todas as 6 cartas que João enviou para a mais linda promessa que João enviou para todas as sete igrejas do Apocalipse. A mais linda promessa Deus guardou para o nosso tempo, para a igreja que está situada na face da terra hoje. Por mais que Jesus esteja nos exortando nessa manhã a mudarmos de vida, a lavarmos nossas vestes. Como eu disse no princípio, Jesus é nosso Pai. Ele exorta e corrige a quem ama. Eu tenho exortado a minha filha Rebeca para se empenhar mais no louvor, a minha filha Radassa também. Eu sempre prometo a ela algo. Eu sei que talvez eu esteja sendo um pai muito babão, mas ela me pediu um auricular, sim. Vou te dar, minha filha me pediu uma placa de vídeo, sim, eu vou te dar. De áudio, uma placa de áudio. Porque nós exortamos e corrigimos a quem nós amamos e queremos bem. E queremos dar coisas boas. Assim é nosso Deus conosco. Então não se sinta menos amado ou mais amada por causa dessa palavra. O Senhor só exorta e corrige quem Ele ama. E por isso Ele guardou a promessa mais linda e mais maravilhosa de todas elas para o nosso tempo, para a igreja que vai ver Jesus voltar nessa terra. A palavra do Senhor nos fala, agora Ele vai nos ensinar como receber essa promessa, como sermos dignos de receber aquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu repreendo no versículo 19 e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Esse é o desejo de Jesus, que nós sejamos zelosos com a sua palavra e venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más atitudes. E através da nossa atitude de arrependimento, da nossa atitude de zelo com a sua palavra, de respeito ao nosso Deus, de temor ao nosso Deus, Ele vai nos dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele
comigo? Jesus está dizendo que está à porta, batendo. Muitos usam esse versículo para o momento de chamar os irmãos a aceitarem Jesus. Mas esse versículo é exclusivamente para nós que já o aceitamos. Na carta à igreja anterior, à igreja de Filadélfia, logo no versículo de número 7, a palavra do Senhor nos diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz o Amém, o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Na igreja anterior, a carta anterior, Jesus abre uma porta na qual só Ele tem a chave. Ninguém mais pode fechar aquela porta. Na carta onde Ele envia para a igreja de Filadélfia, Ele abre a porta da salvação, a porta da graça, a porta da redenção. Já na igreja de Laodiceia, nós fechamos a porta da igreja para Jesus e deixamos Ele do lado de fora. E agora Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. O próprio Jesus está à porta do nosso coração, à porta da igreja, batendo, querendo entrar, querendo mudar, querendo salvar, querendo curar, querendo libertar, querendo transformar. Mas pela dureza do nosso coração, estamos com a porta do nosso coração fechada. Essa carta é destinada a toda a igreja na face da terra. Fechamos a porta para o nosso Deus. Ou muitas das vezes podemos abrir a porta do nosso coração e deixar que Jesus entre em apenas algumas partes do nosso coração. Não se assuste se eu disser que o nosso coração tem compartimentos como uma casa. Tem sala, tem quarto, tem casa de banho, tem escritório, tem arrecadação. O nosso coração é uma verdadeira casa. E muitas das vezes deixamos o nosso Jesus entrar apenas na sala, que é o local onde está sempre mais arrumado em nossa casa. Mas no quarto sempre há coisas que nós não permitimos que Jesus veja. Mas para que Jesus possa fazer a mudança que Ele quer fazer, a transformação que Ele deseja fazer em nossas vidas, Ele deseja conhecer a casa inteira. Porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, e não adianta escondermos nada dEle. É Ele quem nos conhece, é Ele quem sabe quem nós somos, é Ele quem está conosco no trabalho, no autocarro, é Ele quem está conosco quando estamos sozinhos na internet ou em frente ao telemóvel, é Ele quem está conosco, é Ele quem nos conhece, não é o pastor, não é a pastora, não é ninguém que está ao seu lado, é Jesus que nos conhece, então não adianta nos escondermos dEle. Aleluias! É um dia que hoje nós devemos abrir a porta do nosso coração e deixar que Jesus mude tudo, transforme tudo. Só assim nós obteremos o privilégio de herdar a promessa que Ele tem guardada para nossas vidas. Se fizermos isso, igreja, iremos ser beneficiados de ter uma vida próspera, uma vida em abundância, uma vida sendo cuidado pelo próprio Deus, uma vida sendo guardada e guardados pelo próprio anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem. Se ouvirmos a voz de Deus nessa manhã, abrirmos a porta do nosso coração, seremos inteiramente guardados por Ele. Mal algum poderá chegar até a nossa casa, mal algum poderá suceder em nossas famílias, porque sabemos que Ele é poderoso para poder fazer tudo aquilo que estamos pensando e muito mais. E ele termina essa carta dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos que ouça. Para aquele que vencer o pecado, eu dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim diz o Senhor. Assim também como ele se assentou, assim também como ele venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. Quando Jesus está dizendo se assentar no trono, Ele está dizendo local de destaque, fazer parte de um governo junto com Cristo.
Uma promessa que não foi dada a mais nenhuma igreja, a mais nenhum povo. Somente a igreja que está situada na face da terra hoje, que irá ver a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se alegre pela exortação, se alegre pelo chamado de atenção, porque Ele exorta quem ama, Ele exorta quem Ele quer cuidar, Ele exorta quem Ele quer levantar, Ele exorta quem Ele quer cuidar. Aleluias! Santo é o nome do Senhor. Para aquele que vencer o pecado, dar-lhe-ei o privilégio de se assentar comigo, assim também como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Para aquele que vencer as dificuldades deste mundo, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim diz o Senhor. Assim também como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vale a pena ser fiel, igreja. Vale a pena largar o pecado. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena andar nos seus caminhos. Vale a pena fazer a sua vontade. Vale a pena se desfazer desse mundo. Vale a pena se desgarrar desse mundo. Vale a pena não olhar para os pratos desse mundo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena adorar a Deus. Já estou terminando. Grupo de louvor, por favor. A igreja de pé nesse momento. Uma palavra dura para um culto de Santa Ceia. Mas o Senhor me confirmou essa palavra. Agora minha esposa não sabia que eu ia pregar. Eu nunca conto o que eu vou pregar. Ela disse: manhã agradável, nem quente nem fria. E eu adorei a Deus ajoelhado, porque antes de subir nesse altar eu tenho muito temor a Deus. Antes de pregar uma palavra eu sempre peço orientação a Deus. E até o momento de subir essas escadas eu ainda estou com as pernas trêmulas de medo, porque eu tenho zelo pela sua igreja. Zelo, carinho e amor pela noiva dele na face da terra. Por isso Ele corrige a quem ama. Por isso Ele exorta a quem ama. Nessa manhã, é manhã que nos arrependemos de nossos pecados e almejarmos a promessa que Ele tem para nossas vidas. Almejarmos, vivermos, almejando o dia em que estaremos com o nosso Senhor. Um dia em que estaremos com Ele, iremos assentar com Ele, governar com Ele. Essa é a promessa que está guardada para esta geração. Jesus sabia que não seria fácil vencer o mundo. Jesus sabia que esse mundo seria atrativo para os olhos. Jesus sabia que esse mundo seria cheio de brilho, cheio de poder. Por isso, Ele aguça a nossa fé, nos dando a promessa mais linda de todas elas. Xerei, becanto, olabás, sereis, tecantolás. Almeje as promessas do Senhor para a sua vida. Não tema viver a vontade de Deus. Não tema fazer a vontade de Deus. Não tema andar nos caminhos do Senhor. Porque aquele que tem promessa e anda na sua vontade não morre até a promessa se concretizar ou o seu tempo vencer nesta terra. Aleluias. Xerei, becanto, larabás, seres. Feche seus olhos nesse momento. É um momento de reflexão. O Senhor corrige a quem ama. E você é amado e amada do Senhor. Nada é mais importante do que fazermos a vontade de Deus. Nada é mais importante do que andarmos na presença de Deus. Nada é mais importante do que fazermos aquilo que Deus ordenou que nós viéssemos a fazer. Nenhum prazer é maior do que estarmos na presença de Deus. Nada, nada, absolutamente nada é melhor ou maior do que aquilo que Deus pode nos conceder. Aleluias! Refaça a sua aliança com o Senhor nessa manhã. Adore a Ele. Exalte a Ele. Abra o seu coração, porque o Senhor deseja entrar nessa manhã. E aonde o Senhor entra, a mudança de vida, a transformação. Aonde o Senhor entra, tudo é transformado. Aonde o Senhor chega, a cura, a libertação. Aleluias. A provisão, aonde o Senhor chega. Aleluias. Então abra o seu coração e almeja aquilo que Ele tem para a sua vida nessa manhã. Xerei, becanto, larabás, secanto, larabás, xereis.
Xerei, canta, adora Ele nessa manhã. Aleluia, xerei. Te canto labás, serei, te canto larabás, se canto las. Aleluia, xerei, te canto larabás, serei. Alabás, serei, te canto larabás, serei. Aleluia. Oh Deus, entra, meu Pai, nesse local. Entra em nossas vidas, meu Pai, nessa manhã, Deus. E nos olha, Deus, com um olhar de misericórdia, com o olhar de um pai que olha para os teus filhos. Nessa manhã, Pai, queremos entrar na Tua presença e participar, meu Pai, ó Deus, da Sua ceia, meu Pai, com nossas vestes brancas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, renova a Tua aliança, meu Pai, com o Teu povo nessa manhã. Que haja, meu Pai, um arrependimento genuíno de coração, meu Pai, nessa manhã. E que nós possamos sentir, meu Pai, aquilo, meu Pai, que o Senhor tem guardado para nossas vidas. Almejando a Tua promessa, vivendo a Tua promessa, em nome de Jesus. Xerei, te canto, larabás, serei, te canto, larabás, te canto. Recebe toda a honra, Senhor. Recebe toda a adoração. Recebe, 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 recebe. Recebe, 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 recebe. Aleluia. Recebe. Glória a Deus, Adore Pai, aleluia. Adore a Ele. Exalte a Ele. Adore, adore, Glorifica a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Xerei, te canto, larabás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Xerei, te canto, Grandioso larabás. Deus, aleluia. Adore Ele, igreja. Aleluia. Aleluia. Adore, igreja, aleluia. Glorifica o nome dEle, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim Adore Ele, se igreja, entregou. aleluia. Quem pode adorar? Levante a mão. Adore, 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 adore. Diga, impressionante, Aleluia. Senhor. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos essa manhã, Pai. Somente ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás.